pessoal, sejam bem-vindos, todas e todos, né? Estamos iniciando aí mais uma semana, é a última semana do PET 2, o Plano de Estudos Tutorados, né? A quarta semana, então desde já parabenizo a todos que se dedicaram aí e estão, né, se preocupando em manter essas atividades em dia, para que a gente não perca o ritmo, né? E quando voltar para o presencial, nós possamos aí ter um, um bom aprendizado também, já utilizando essas ferramentas que foram, né, que foram adequadas aí a essa situação que nós estamos vivendo agora. Olhando aí para nossa apostila, né, para o nosso PET, percebemos que a atividade separada aqui para a última semana foi a respeito de um livro, né? Obviamente, esse livro está em inglês, tá? O título é A Clockwork Orange, que em português ficou conhecido como A Laranja Mecânica. Lembrar que esse livro também tem uma adaptação para o cinema, e tanto o filme quanto o livro tem assim, geraram bastante polêmica, né? Foi uma escolha até inusitada aqui pelos organizadores desse PET, né? Então nós vamos ver aqui porque ele tem a sinopse do livro ali na contracapa, né, na quarta capa, e eu também fiz algumas adaptações aí para que vocês possam, dentro do universo de vocês, compreender da melhor maneira possível a atividade, tá? Então vou falar do enredo. O livro é narrado pelo Alex. O Alex, o Pete, o George e o Tosco fazem parte de uma gangue. Isso, de certa forma, se relaciona com o autor, né, o Anthony Burgess, que acabou saindo da Inglaterra, indo morar fora, e quando ele voltou para a Inglaterra, ele encontra aí um ambiente bastante diferente, né, em que basicamente dois grupos, né, os Moods, ligados a uma vertente do rock, né? Por exemplo, assim, fãs da banda The Who, e de outro lado os rockers, que eram fãs aí do Elvis, isso lá nos anos 60, tá? Esses grupos eles eram antagônicos, né? Eles se opunham e muitas vezes de maneira violenta. E isso aí vai ser, de certa forma, um embrião para gerar um movimento punk que vai surgir aí nos anos 70 e 80 na Inglaterra, tá? Mas a gente, voltando aqui para o assunto do livro, é um livro que trata de um tema polêmico porque ele trata da ultraviolência, né? E perspassa aí até pela questão do estupro, né? Como é possível perceber ao longo do livro. Na realidade, o livro trata do livre-arbítrio, né? Que é a liberdade das pessoas de fazer o que bem entendem, e aí nós vemos que essa gangue, né, esses jovens, eles saem pela rua agredindo as pessoas, o morador de rua, depois invadem a casa de um escritor e, além de violentá-lo, né, estupram a sua esposa. Diante disso tudo que eu coloco para vocês, né, o Alex, ele acaba sendo traído pelos próprios amigos e assim ele é preso, tá? Condenado a 14 anos de prisão. Ele vai para a cadeia e acaba recebendo aí uma possibilidade, né, de atenuar seus crimes de 14 anos para algumas semanas, se propusesse aí a participar de um novo tratamento que estava sendo iniciado, né, que era o método Ludovico. Eu esqueci de falar, né, mas o Alex, além desse comportamento violento e, e, e bastante avesso ao comportamento social, ele é um fã de música clássica, tá? E a quarta sinfonia de Beethoven aqui tem uma conotação muito interessante. A gente pode dizer que esse livro é um conto moral, né? É a juventude contra o, 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 o condicionamento do Estado. Por quê? Porque o Alex, então, ele vai topar participar daqueles estudos, tá? E com isso ele vai ser submetido a um método, tá? Um método de lavagem cerebral, vamos dizer assim. O que seria isso? Então ele vai ser obrigado a assistir por horas e horas a fio cenas de violência, discursos totalitários, né? Cenas de estupro, enfim. Tudo isso acompanhado por essa música, né? A Quarta Sinfonia de Beethoven, que acaba causando um trauma muito grande.
É fato que, mesmo depois, né, de voltar para a sociedade, ele ainda tenta, de certa forma aí, né, voltar àqueles antigos hábitos, mas aí ele se depara, toda vez que ele se depara com uma cena de violência, né, ou até mesmo com essa sinfonia, né, essa música, ele tem uma crise, tá? É importante falar também que esses jovens, né, eles tinham o hábito de consumir uma droga num lactobar, em que eles bebiam essa droga misturada ao leite, tá? Então isso é uma distopia muito famosa, né? Foi filmado pelo Stanley Kubrick, e rendeu aí títulos de melhor filme, melhor diretor, né? De críticas, enfim, teve uma grande aclamação porque ele nos leva a uma reflexão muito grande, né? Depois dessa estadia aí nesse nessa clínica de reabilitação, vamos dizer assim, né, rehab, o Alex ele volta para a sociedade e aí nós temos aí o indivíduo, né, ao final curado. Ele até tenta, né, voltar para o lactobar, mas ele percebe que ele amadureceu e que aqueles comportamentos já não condiziam mais, não condizem mais, né, com a pessoa que ele é nesse momento, certo? Com base nisso tudo, aqui nós temos uma série de atividades, na maioria delas de localização de informação, com relação a esse enredo que eu acabei de falar para vocês, tá? Ou ainda um conhecimento vocabulário. São apresentadas algumas palavras como frightening, né? É, 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 Mais adiante aqui o behaviorism, né? O behaviorismo. E mais na questão 3 também aqui tem uma atividade interessante também vocabular, tá, pessoal? Então eu tentei fazer tudo aí de maneira mais acessível possível para vocês. Dúvidas, eu estou à disposição, né? Desde já agradeço, espero que vocês se divirtam, né, com a atividade, possam realizar ela aí de modo que expressem realmente, né, o aprendizado